Você já imaginou percorrer um determinado percurso no trânsito sem nenhuma placa de sinalização? Como seria difícil chegar ao destino planejado se não houvesse placas que sinalizassem o caminho? Pois é, Cristo Jesus está voltando. Você sabia que a Bíblia fala de sinais que apontam para este grande dia, para este acontecimento? Eu sou o pastor Wilbert, você está na Escola Bíblica Especial. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre isso. Retornamos, meus irmãos, minhas irmãs, sempre com alegria no coração, com muita satisfação, louvando a Deus em saber que você está aí, nos acompanhando, nos dando a honra da sua audiência. Muito obrigado. A gente hoje, mais uma vez, vai conversar sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus expressas na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Esta programação tem como objetivo fazer você pensar do ponto de vista teológico, sobre determinados assuntos. E de 3 em 3 meses, nós estamos estudando um determinado tema. Ao longo desses 3 meses, que agora nós estamos inseridos, estamos estudando sobre a doutrina da escatologia, sobre a doutrina dos últimos dias, com base na nossa série de lições bíblicas, que são estudadas nas nossas igrejas locais, nas suas escolas bíblicas presenciais, cujo tema é Questões Inquietantes sobre o Futuro, a doutrina das últimas coisas. E hoje nós estaremos conversando sobre o princípio das dores. De imediato eu gostaria de ler com vocês, ou com a atenção de vocês, o texto bíblico central aqui desta lição, que está registrado em Mateus capítulo 24, versículos 5 a 8, que diz assim: E vocês, palavras de Jesus, ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Essas palavras foram proferidas pelo nosso amado Jesus, pelo nosso mestre. Em dado momento, ele fazia uma abordagem apocalíptica com os seus discípulos curiosos a respeito do final dos tempos, ouvem Jesus falar sobre esse tema. Jesus Cristo, em diversos momentos, falou que a passagem nessa vida aqui, ela é uma verdadeira peregrinação, que há algo muito maior que aguarda aqueles que creem no seu nome, mas até isto acontecer é necessário cumprir a missão neste mundo e, sobretudo, ficar atento aos sinais que apontam para este dia glorioso, que é o dia do seu retorno a este mundo. Eu falei aqui no início da nossa escola bíblica que seria muito ruim nós percorrermos uma determinada estrada sem ter qualquer tipo de sinalização. As placas servem exatamente para apontar o caminho que devemos ir, os tipos de dificuldades que a estrada pode nos apresentar. E é mais ou menos isso que a Bíblia Sagrada nos fala quando o assunto são os sinais da volta de Jesus. Aquele dia e hora ninguém sabe. Não temos como afirmar com exatidão o dia que o Senhor vai vir sobre as nuvens com poder e glória. Mas o nosso mestre fez questão de nos dizer que antes deste poderoso acontecimento se tornar real, teríamos alguns sinais visíveis que apontariam para a proximidade desse tempo. E a gente vai conversar hoje sobre o princípio das dores, que trata-se de alguns sinais que nos reportam a essa verdade. Só que eu não vou conversar sozinho com vocês, embora seria uma honra, mas o Espírito Santo sempre traz alguém para nos ajudar a comentar sobre a abordagem do dia. E hoje, pastor Francisco
Pastor Francisco está aqui com a gente, nosso amigo, homem de Deus, um apresentador aqui do Aliança de Oração, uma programação relevante aqui da nossa TV. Pastor Francisco, querido amigo, é uma satisfação ter você comigo aqui participando da Escola Bíblica Especial. Desde já, meu irmão, sinta-se à vontade, também para cumprimentar o pessoal de casa e já nos dá o primeiro parecer a respeito do tema da lição de hoje. Obrigado, pastor Hilbert. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. É uma honra estar aqui mais uma vez. Primeira vez com o pastor Hilbert, verdade, né? Verdade. Você já veio aqui outras vezes, né? Sim, mas não comigo, né? Não com você, com o pastor Mendes. Isso. Mas é uma honra estar aqui contigo, um amigo, conterrâneo, né? Pois da é. região. Para quem não sabe, nós dois somos nordestinos, né? Isso aí. Estamos em casa. O sotaque aqui vai ser bem forte. Ou não, né, pastor? Já faz muito tempo, né? É verdade. Fique à vontade, pastor. Uma honra, uma alegria muito grande participar da Escola Bíblica Especial. Um programa que eu assisto, né? E tenho crescido bastante ouvindo cada professor que vocês convidam aqui para participar. O tema de hoje, ele é muito interessante, é um texto bem conhecido por nós pastores, pelos evangélicos, mas aqui nós temos uma audiência muito grande, né? Então é uma honra poder expor esse texto à luz das Escrituras. E eu chamaria a atenção aqui que esse diálogo de Jesus, para ele iniciar esse diálogo, essa conversa sobre o princípio das dores, é mediante duas perguntas que os discípulos fazem a ele, né? Dando um passo atrás aqui, ali a partir do versículo 1, Jesus ele está ali no pátio do templo e os discípulos encantados, né, pelo templo, um templo extraordinário. Com a arquitetura e engenharia daquele prédio, monumento, né? Sim, e os discípulos ali galileus não tinham aquele costume de estar ali toda hora, era como se fosse um turismo, né? Verdade. E encantado com aquela obra, com certeza ele chama atenção para o mestre da obra, o quanto era extraordinário, e a resposta que eles têm de Jesus é que não ficaria pedra sobre pedras, né? E é interessante que parece que muda assim a cena, e aí já aparecem eles ali no Monte das Oliveiras, dizem os estudiosos que é frente à praça do templo, né? O Monte das Oliveiras, e os discípulos fazem essas duas perguntas. Quando que iria acontecer isso? De repente se referindo mesmo ao templo, a destruição do templo que aconteceu com o general Tito, né, 70 anos depois, e quando aconteceria a volta de Cristo, né, fim do mundo, e o fim do mundo. E aí Jesus responde mostrando alguns sinais, porque na verdade os discípulos ali estão pedindo sinais, né? É como se dissesse assim, nos dê alguns sinais, né? Alguns alertas para nos despertar, para dar algumas dicas de quando isso irá acontecer. E aí Jesus discorre e realiza o grande Sermão do Monte, conhecido também como o princípio das dores. Muito legal, pastor. E assim, você falando, a gente fica aqui viajando na história, né? Fazendo uma reflexão. Eu me imaginei ali participando desse diálogo entre os discípulos e Jesus. Primeira coisa, os discípulos tinham noção de que o fim chegaria. Embora a história nos afirme que eles estavam preocupados com o estabelecimento do reino do Messias naquele tempo, mas havia uma noção escatológica. Não, um dia tudo isso aqui vai ser transformado. E eles perguntaram a Jesus, né, que sinais nós teremos a respeito do fim do mundo. Então, o fim do mundo, ele faz parte aí do conjunto de profecias futuras que o Senhor nos concedeu através da sua palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E nesse caso aqui, em Mateus 24, alguns teólogos dizem que é uma espécie de mini apocalipse. Geralmente as pessoas acham que esse tipo de informação a gente encontra somente nos profetas ou no livro, último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Mas na realidade o próprio Jesus também, em alguns momentos, ele fez uso dessa linguagem escatológica, falando sobre esses últimos momentos, sobre os momentos que antecederiam o seu retorno glorioso a este mundo. E assim, Jesus, ele nunca maquiou a mensagem de Deus, ele sempre foi muito verdadeiro naquilo que falava, né? Então, Jesus não escondeu dos seus discípulos que o retorno dele a este mundo seria precedido por um período de muita dor. A gente sempre tem aquela expectativa de que um dia a Terra será um lugar melhor para se viver.
Do ponto de vista humano, isso é uma fantasia, né, pastor? É uma utopia, né? Porque nessa terra a gente não pode esperar muita coisa, né? Perfeito. É verdade. Desde o início, tem um autor que diz que desde Caim e Abel o mundo começa as guerras, né? Verdade. E de lá para cá vem intensificando e elas intensificarão mais ainda até a volta de Cristo. Então, a tendência é ficar pior. Pode até suavizar aqui e ali, mas no geral é ficar pior. A gente não quer aqui provocar de maneira nenhuma nenhum pavor nas pessoas, porque se estamos em Cristo, nós somos guardados. Sim. E Ele nos ajuda a vencer qualquer luta, qualquer tribulação. Mas do ponto de vista geral, a gente não pode esperar uma vida plena aqui neste mundo. Se fosse assim, Cristo não prometeria voltar. Então essa é a ideia, a gente se apega na segunda vinda de Cristo, onde Ele vai limpar dos nossos olhos todas as lágrimas, onde Ele vai colocar um ponto final no luto, na dor, na tristeza. Só que o assunto de hoje é para tratar sobre esses momentos de dores, sobre esses sinais que foram apontados por Jesus a respeito da sua volta. E para ficar didática aqui, pastor, como nós fazemos assim toda semana, vai aparecer aqui embaixo, pessoal de casa, as perguntas, e eu gostaria de contar com tua ajuda para você nos responder. Eu tenho um argumento aqui que sempre me deixa muito confortável, e eu quero repeti-lo, né? A minha cadeira era assim, ela é muito mais favorável, porque é a cadeira de quem pergunta. Essa cadeira aí é de quem responde. Então, eu acho que a missão mais desafiadora é sua, meu irmão. Desafiador. Mas com base na sua experiência, na sua capacidade de interpretação de texto, eu já faço a primeira pergunta, tá bom, meu irmão? Tá bom. Primeira pergunta, baseada em Mateus 24, eu não farei a leitura, mas é o texto que se baseia nos versículos que eu li. Responda, quais são os sinais que antecedem a vinda de Cristo, conhecido como princípio das dores? Por favor, pastor. Muito bem, pastor. Então, nós vamos analisar os sinais proféticos, né, referidos por Jesus como os princípios das dores. Começa aqui na pergunta número 1, e é muito interessante Jesus colocar esse sinal até como primeiro, né, que é o engano religioso. Né? O engano religioso é um sinal muito claro, é um alerta muito claro que nós estamos vivendo o princípio das dores, né? Então, o que a gente mais percebe hoje no nosso dia, no dia a dia, no nosso tempo, é o aumento desse sinal, seja o aumento das religiões, seja o aumento das denominações, cada dia aparece uma nova linha teológica de um determinado tema, né? Então, vem surgindo cada dia uma comunicação do evangelho de uma forma distorcida. Então, Cristo ele aponta aqui para a sua segunda vinda, e ao mesmo tempo que ele aponta e fala desses sinais, pastor Hilbert, ele vai falar que vai aumentar os falsos profetas, né? Vai aumentar e vai surgir até falsos messias. E quando a gente fala de falso messias, no Brasil, o Brasil tem a capacidade, né, até de dar audiência para falso Cristo, que na verdade é uma aberração, né, de um sujeito aí que parece um palhaço, desculpa a expressão, né, e tem seguidores. E ele se diz que é o Cristo e tem seguidores e pessoas que acreditam nisso mesmo. Eu até acho, pastor, me permita, com esse mundo globalizado por causa das redes sociais, sim, a multiplicação dos falsos mestres, ela é cada vez mais patente, clara, porque através do Instagram, do Facebook e de outras mídias sociais, os falsos profetas conseguem visibilidade. Sim. Perfeito. Então, esse sinal aí, apontado por Jesus, ele nitidamente é percebido por conta deste mundo cibernético, desse mundo virtual que a gente tem. É verdade. Então, hoje, no canal do YouTube, você vai encontrar ali falsos profetas. Sim. No Facebook, você vai encontrar falso profeta. E se liberarem o teu contato para alguém, vai vir a mensagem no teu WhatsApp a respeito de falso profeta. Vai vir as sugestões, né? Então, de fato,
tem intensificado, né? Está muito clara essa questão do falso profeta, mas falsos irmãos, né? Falsos líderes, falsas igrejas, né? Pessoas promovendo um falso evangelho. E nos últimos dias, a palavra de Deus, principalmente aqui, o próprio Senhor Jesus nos alertou sobre isso, né? Cristo declarou que um falso cristianismo seria, né, exposto, seria comunicado aí para a nossa geração. Então, o engano religioso, pastor Hilbert, estará em alta, o mercado da fé estaria em alta. Então, esse é um sinal que Jesus deu, né, para alertar os seus discípulos sobre a vinda de Cristo. E para Jesus ter falado sobre essa confusão religiosa, a gente falou daqueles que nitidamente são falsos. Mas existem muitos falsos parecidos com o verdadeiro. Sim. Eu até acho que a preocupação de Jesus aqui, pastor, é a gente tomar cuidado com a relativização da verdade. Porque nos dias que precedem a sua volta, vão aparecer evangelhos sofisticados, parecidos com o evangelho verdadeiro, mas com distorções. Perfeito. E é esse o cuidado que a gente tem que ter, né? Quando houver relativização da verdade e o evangelho não for pregado na íntegra, a gente tem que tomar cuidado. Perfeito. Porque na próxima volta de Jesus, se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos iriam se perder, né? Perfeito, pastor. E é de uma forma muito sutil que essas coisas acontecem, né? Aparecem no meio do nosso povo mesmo. Se a gente não tiver bastante atento, né? No meio mesmo da igreja, na nossa denominação, se a gente não tiver ligado espiritualmente, biblicamente, para identificar, né, e para banir do nosso meio, no sentido de ensinar o que é certo, realmente é fato. O segundo sinal aqui é guerras, né? Jesus fala do aumento das guerras. Eu comentei aqui que a guerra começou com Caim e Abel, e de lá para cá, o que a gente mais escuta, né, na história da humanidade é sobre guerras. Eu até peguei aqui uns dados, pastor, bastante interessante. Diz que nos últimos 100 anos já morreram mais de 200 milhões de pessoas nas guerras. Só nos últimos 100 anos. Dizem que quase 50% dos cientistas hoje no mundo trabalham pesquisando armas de destruição. A pesquisa diz também que quase 40% dos recursos das nações são colocadas nas pesquisas e fabricações de armas. Quase metade. Quase metade, 40%. Que os países falam de paz, mas gostam mesmo é de guerra. Gastam mais de $1 trilhão por ano investindo em armas pesadas de guerra. Que com essa grana toda, a fome, o saneamento básico, saúde pública, de moradia, com certeza seria resolvido no mundo todo. Esse investimento que é feito em guerra. Porque nós sabemos que tem um retorno, né? Os países usam a guerra muitas vezes para vender armas e munições, né? Então hoje se fala em armas atômica, nuclear, química e biológicas. O mundo está em pé de guerra, nesse momento mesmo. Se você der um Google, você vai ver que tem guerra no mundo. Muitos conflitos, né? Os mais conhecidos é a Rússia e a Ucrânia e Israel. O Oriente Médio, né? Então, desde o começo da humanidade, começa ali com Caim e Abel e vem intensificando. E o que Jesus profetiza aqui é que aumentará, né? Aumentará antes da vinda dele. Isso é um sinal claro da vinda dele, é o princípio realmente das dores e que vai intensificar cada vez mais. A guerra não vai cessar, o mundo não vai viver aquela mensagem do John Lennon aqui, né? Não existe, a possibilidade é zero. Nesse mundo, não. Nós vamos viver a paz plena na Nova Jerusalém, numa nova terra. É bom que se diga, pastor, assim, que quando Cristo previu as guerras, não é que ele necessariamente desejou que elas acontecessem. Não, como ele é onisciente e para o Filho de Deus não existe passado e futuro, todas as coisas acontecem ao mesmo tempo, porque ele está em outra dimensão, ele tem uma outra natureza, ele viu isso. Então ele está nos alertando exatamente para a gente não ficar espantado, porque como a gente fala do Evangelho, o poder transformador que a palavra produz, se a gente não tivesse essa informação da parte do nosso Salvador, a gente poderia de repente cair em desesperança.
mas o evangelho não tem poder, a gente está pregando o evangelho e parece que o mundo está ficando cada vez mais pior. Onde está Deus? Deus não está no controle? Pelo contrário, Deus está tanto no controle que ele previu tudo isso. Que apesar dessas armas poderosas, ninguém vai apertar um dedo e destruir o mundo, né? Porque Deus é soberano, né? Ele controla todas as coisas e o fim do mundo será com a volta dele. O que é extraordinário é isso, né? Deus está no controle da história. Porque armamento tem. Para ter esse fim do mundo. Sim. Mas aí o botãozinho que reseta tudo, ou que destrói tudo, não vai ser apertado. Não vai. Certo? Porque Deus está no controle de tudo. Perfeito. O terceiro sinal aqui, grandes terremotos em vários lugares. Também eu vi aqui uma pesquisa muito interessante, né? Os terremotos sempre existiram, sempre. Mas alguns deles devem ser vistos como evidência mesmo até da ira de Deus. Nesse caso aqui, pastor, você comentou sobre a guerra, mas no caso aqui de terremotos, a gente vê algumas passagens em Apocalipse 6, por exemplo, que mostra que às vezes é a manifestação mesmo da ira de Deus, né? Usando a natureza em algum lugar para punir, né? Então, de 1890 a 930, houve apenas 8 terremotos. Eu gosto dessa pesquisa porque ela vai mostrando que realmente, cada vez que se aproxima a volta de Cristo, quanto mais se aproxima, os terremotos intensificam, né? Então, a pesquisa mostra aqui que de 1890 a 1930, houve apenas terremotos medindo 6,0 na escala Richter. De 1930 a 1960, houve 18 terremotos. De 1960 a 1970, houve 64 terremotos. De 1880 a 1996, houve mais de 200 terremotos drásticos. Ou seja, só aumenta e vai aumentar cada vez mais, né? E aí o mundo está sendo assim sacudido por esses terremotos, tufões, maremotos, né, tsunamis, desde o ano 70 depois de Cristo. Tem até um filme que retrata o grande terremoto ali na cidade de Pompeia, né? Acredito que você já assistiu esse filme, que destruiu a cidade inteira ali na Itália, foi sepultado pelas cinzas. Vesúvio era o nome do furacão, e o mundo está sendo sacudido realmente por terremotos. Em 1955, cerca de 60 mil pessoas morreram por um terrível terremoto em Lisboa. Em 1906, um terremoto avassalador destruiu a cidade de São Francisco, na Califórnia. Em Tóquio, em 1923, em 1960, no Chile, foi abalado por um terremoto que deixou milhares de vítimas. Então, a história da humanidade mostra esses tremores, essas violências da natureza, né? Tsunami que tem destruído milhares e milhões de pessoas. E cada vez mais, segundo os sinais, segundo as profecias intensificarão. Paulo disse que a terra, ela geme, né? Esperando a transformação, esperando a glorificação, né? Eu pensei nisso enquanto você apresentava esses dados, né? Deus autoriza a natureza chacoalhar a humanidade para revelar o quanto a Terra precisa dessa metamorfose. O planeta precisa dessa transformação divina. E até Jesus voltar, esses terremotos, eles continuarão acontecendo. Terremotos, maremotos, tudo previsto pelo nosso Salvador, pastor. É verdade. Vou tentar adiantar aqui, né? Porque são muitos sinais. Tem a fome, né? Que é o quarto sinal, fome e epidemias. Epidemias aqui a gente viu, sofreu, né? Participou de uma recentemente. A própria ciência, que cresce cada vez mais, mas está assustada com o surgimento de tantas pragas e novas doenças, né? Que atingem a humanidade. E em virtude desse crescimento demográfico, a gente percebe assim claramente o avanço dessas epidemias no mundo todo, né? E nós temos vivido e passado por esses momentos tão difíceis. A humanidade tem passado. A fome, que é subproduto das guerras, né? Onde tem guerra é a destruição total, vai ter fome, doenças, e hoje dizem que quase metade da população está passando fome. 50% da população mundial passa fome. Então é também um sinal do princípio das dores, né? Tem a perseguição, o ódio pelos cristãos. Eu acho que não precisa nem a gente falar muito sobre isso. A gente vê claramente
no Brasil e no mundo, intensificando, né, o ódio pelos cristãos, por você ser seguidor de Jesus. Não é porque você defende um partido A ou B, um candidato A ou B. A profecia é que seremos odiados porque seguimos Jesus. Jesus, ele é odiado, né? As pessoas não odeiam Buda, não odeiam Maomé, que estão mortos lá, mas Jesus é odiado. Jesus ressuscitou, né? Nós servimos um Deus vivo, e ele é odiado no mundo todo. É inacreditável isso, né? Como as narrativas, né? Até mesmo a política, os estados crescem realmente nesse universo do ódio aos cristãos. E o Brasil, que era um país tido como um país pacífico, né? Um país tão tranquilo, a gente vê sinais claros. Uma perseguição ideológica, né? Antes que a gente seja mal interpretado, né? Não estamos aqui tratando de viés político, não é essa a nossa intenção, mas nitidamente, quando os nossos valores são combatidos, né? Isso é uma perseguição. Em alguns países existe uma perseguição física, é verdade. No nosso país, até então, a gente não tem muitas notícias disso, apesar que existem situações de perseguição física, mas não de uma maneira legitimada pelo Estado, mas existem perseguições físicas, sim. Porém, aqui no Brasil, a gente tem uma perseguição ideológica que faz parte desse movimento de princípio das dores também, né? De sinais de Jesus. Jesus falou, olha, se odiaram a mim, né, se chamaram o senhor da casa de Beelzebu, quanto mais os seus servos, né? E a perseguição religiosa, ela é constatada quando o Estado, né, oficialmente persegue. Isso. Aí você pode dizer que tem uma perseguição religiosa. Por isso que até usei a expressão sinais, né? Está crescendo cada vez mais através dessas ideologias mesmo, sem entrar aqui no mérito da né? política, né? Mas a tendência é, no futuro, antes da volta de Cristo, realmente crescer mais. O cenário está sendo montado, né? O cenário está sendo montado, né? É como se o evangelho pregado pelos cristãos fosse algo danoso para a sociedade. Então isso vai criando um ambiente de ódio. É verdade. Ou seja, quando um evangélico ele defende a vida, ele é contra o aborto, e pode chegar um momento de isso parecer um dano para a sociedade. É mais ou menos nessa linha que a perseguição ideológica ela vem pouco a pouco tomando conta dos espaços, inclusive combatendo os cristãos. Perfeito. O sexto sinal, apostasia, né? Traição, são sinais que indicam a oposição a Deus e ao seu povo. Aí a gente vê isso externamente e internamente. Apostasia no sentido de pessoas negarem Cristo, né? Renunciar o nome do Senhor, mas também traições, até mesmo internamente, né? De pessoas que se rebelam contra Cristo, oposições claríssimas contra Deus. O texto está dizendo que isso vai aumentar, que vai acontecer, que são sinais, né? Da vinda do Filho do Homem, que é o princípio das dores. E por último, que é de uma forma positiva esse sinal aqui, né? Que é a pregação do Evangelho em todas as etnias. É um sinal que mostra a graça de Deus, a evangelização de todas as nações, é um sinal que precede também a vinda de Cristo. É curioso isso, esse é o sinal da graça, né? É o sinal da misericórdia. Quanto mais o Evangelho é anunciado, quanto mais países alcançarem o Evangelho, aí vem a tecnologia também que ajuda muito nisso, né? Ajuda bastante os meios de comunicação modernos na divulgação do Evangelho. Jesus está dizendo que quando o Evangelho for pregado, for anunciado, todas as nações viriam o fim. Isso. Então é um sinal da graça, né? É um sinal bom. Então é isso, meu pastor. Maravilha, pastor. O pastor fez um compilado aí das informações do sermão apocalíptico de Jesus, e Jesus ele proferiu palavras escatológicas, tanto no Evangelho de Mateus, capítulo 24, mas também em Marcos 13 e Lucas 21, é verdade. Que são mencionados na segunda pergunta, que está aparecendo aqui embaixo. E, pastor, a gente gostaria de te ouvir sobre os significados das profecias mencionadas por Jesus, né? Embora, de algum modo, você tenha falado na primeira pergunta sobre isso, eu gostaria que você reforçasse o significado dessas coisas, destas sinalizações apresentadas pelo mestre. Ok. Item 2, né? O significado dos sinais. Primeiro, as profecias de Jesus possuem um cumprimento dinâmico. Eu acho interessante a gente dar uma ênfase nisso, né? Eu sempre costumo de usar essa expressão. Livros proféticos revelam o passado, aponta para
O passado aponta para o presente e para o futuro. Então, a profecia, ela sempre reflete presente, passado e futuro, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que destacar aqui, o primeiro significado, é que quando Jesus estava ali profetizando, o que é que nós podemos dizer? Que algumas coisas já aconteceram, outras estão acontecendo e outras acontecerão. Porque essas profecias, elas são dinâmicas. Por exemplo, a profecia sobre a destruição do templo já aconteceu, né? Mas naquela época aconteceram outras coisas que foram apontadas por esses sinais e por esse sermão profético. Então as profecias são dinâmicas, elas não são rígidas, engessadas, né? Jesus está falando de algo ali que está acontecendo no momento, mas o que ele está falando ali poderia já ter acontecido, como também ele aponta para o futuro. Em segundo lugar, os sinais descritos por Jesus não possuem ênfase em datação. E isso é bom a gente destacar porque eu lembro recentemente, na época da pandemia, quantos líderes se animaram já declarando a volta de Cristo, né? Já dizendo que ali eram os sinais da volta de Cristo e que Cristo ia voltar recentemente, líderes mais, assim, agoniados, né? Mas que se envolvem com esse tipo de tema, até fizeram mobilizações. Teve um líder no Rio de Janeiro que ele fez mobilizações, né? No sentido das pessoas venderem os bens, das pessoas, né? Irem para as fazendas. Então, não é disso que trata o texto, né? Os sinais descritos por Jesus não possuem essa ênfase de datação, mas a intensidade dos eventos escatológicos. Então, Jesus está dizendo assim, vai aumentar, né? O alerta é esse, o sinal é esse. Quanto mais se aproximar a vinda de Cristo, vai aumentar esses sinais. Eles acontecerão com intensidade, né? Você percebe, pastor, que a gente vislumbra a misericórdia de Deus com essas manifestações dos seus sinais, porque Jesus disse que vai voltar. Isso. Nós temos que estar alertas, mesmo se não houvesse sinal algum. Mas ele faz questão de sinalizar para que a gente não esqueça, para que a sociedade não esqueça. Porque quando ele veio 2000 anos atrás, ele disse, eu voltarei, assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, há de ser a vida do Filho do Homem, né? Então, Jesus falou que vai voltar, então isso seria suficiente. Mas para a gente não esquecer, ele faz questão de dizer, olha, vejam os sinais, eu estou dando um recado a vocês, está se aproximando, está chegando o dia, está chegando. É uma espécie de lembrete, pastor. Lembrete, Como Deus quer que a gente esteja preparado, né? Porque se Deus não quisesse que ninguém ficasse preparado, ele sequer avisaria que viria. Ele avisou e está sinalizando. Perfeito. Esse é sinal também da sua misericórdia. É graça mesmo, né? Misericórdia graça sobre graça, né? Então seria muito interessante, né? E que todos prestassem bastante atenção nessas alertas. Ele faz algumas comparações, né? Quando vocês perceberem, verem acontecendo essas coisas, é porque está muito próximo à vinda do Filho do Homem. Ele conta parábolas, né, sobre isso, para mostrar, para alertar e até a sua vinda. Para não haver desânimo, né? Olha, as coisas, quando aumentar a fome, confusão religiosa, o ódio, as guerras, levantem a cabeça, porque está próxima a vinda do vosso Senhor, né? E a terceira pergunta, pastor, ela vai na linha também filosófica, porque nos pergunta se os sinais servem para apontar uma data no calendário ou para nos dar a certeza da volta de Cristo. Tem pessoas que gostam de números, né? Isso. Que existe, inclusive, aquela interpretação de numerologia bíblica. Aí faz aquelas contas. Quando há essas profecias, existem intérpretes que gostam de datar acontecimentos, mas qual é a real intenção das profecias apresentadas por Jesus, dos sinais? Diz respeito a uma data no calendário ou é muito mais para nos dar uma certeza da volta do Senhor? Então, é como você falou, tem gente que gosta muito, né, de números, muitos arriscaram, né, e erraram feio, houve um constrangimento. Eu costumo dizer que o que a gente tem que focar é na volta de Cristo. Uma coisa é certa, ele voltará. Nós não sabemos o dia nem a hora. Uma coisa nós sabemos, que ele voltará, né? E pela graça dele e misericórdia, ele
faz um sermão como esse, nos alertando, mostrando os sinais, mostrando quando se aproximaria esse dia, deixando muito claro que da primeira vinda dele até o retorno dele, nós estamos vivendo esses sinais, e nós estamos vivendo os últimos dias, né? E que quanto mais se aproximar a vinda dele, esses sinais se intensificariam. E aqui a gente vê quais são as funções, então, desses sinais. Os sinais ainda não é o fim, né? Os sinais não significa que Jesus vai voltar amanhã, né? Ou vai voltar agora, não. É o princípio das dores. E eu acho interessante aqui a ilustração, a figura que ele usa aqui da mulher grávida, né? Da mulher grávida. É muito interessante, porque o autor vai colocar que a história está vivendo essa contração, ou as contrações, né? E fazendo aqui um paralelo, quando esses sinais acontecessem com muita intensidade, significaria que Jesus está próximo, que estamos vivendo os últimos dias. Ainda não é o fim, mas é o princípio das dores, sim. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Quando a mulher tem as contrações e elas são numa escala maior, não significa que ela vai dar à luz, e às vezes nem significa que está muito perto, mas significa que essas contrações irão intensificarem. Quando chega mais próximo da mulher grávida dar à luz, essas contrações aumentam. Verdade. Não é? Elas acontecem com mais frequência. E a mulher, né, a família já vai se preparar, se tem contrações assim, muito repetidas, muito próximas, que está muito próximo dela dar à luz. E, de fato, passa-se pouco tempo a mulher dar à luz. Então, nós estamos vivendo essas contrações da história. E é um alerta, né? Realmente, a gente tem que prestar atenção para vigiar, para entender que esse clímax, né? Na ilustração da mulher grávida, o clímax é ganhar o bebê. Na contração da história, o clímax é o quê? É a vinda de Jesus, né? É a volta de Jesus. Então, não é que os sinais já sejam, ou que podemos já arriscar uma data. Ele vem na próxima semana, ele vem este ano. Quem fizer isso vai errar muito feio, né? Vai se constranger, vai passar vergonha. Ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. A história da humanidade está vivendo contrações, e eu diria que cada vez mais essas contrações estão próximas, né? Realmente nós estamos vivendo esse momento. Em segundo lugar, os sinais apresentados por Jesus também servem como revelar parcialmente o julgamento de Deus e e os fenômenos da natureza, né? Fenômeno da natureza. Então, não tem como a gente não ficar convencido, pastor Wilbert, que esses sinais intensos, de certa forma, mostram também o julgamento de Deus em algum caso ou outro, né? Em alguma situação ou outra, e a degeneração humana, né? Cada vez mais a humanidade está vivendo um caos moral, né? O que é verdade, as pessoas confundem a verdade com a mentira e vice-versa, né? Então, cada vez mais a gente vê que a sociedade está vivendo realmente de mal a pior, né? E, em terceiro lugar, os sinais também contribuem para nos dar esperança. É verdade, porque mesmo em meio a esse cenário catastróficos, a mensagem de esperança permanece, pois, como diz ali em Apocalipse, né? Nosso Cristo, ele é vencedor. E você fez até aquela comparação dos livros proféticos, o próprio Jesus falando desses temas proféticos, mas que aponta também para Apocalipse, né? Que é um livro totalmente profético e principalmente ali no capítulo 6 vai descrever também essas mesmas intensidades da natureza, fome, guerra, mortes, e ali se apresenta Jesus. O texto diz até assim, em Apocalipse 6:2, olhei e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco
e foi-lhe dada uma coroa, ele cavalgava como vencedor e determinado a vencer. Então a gente aprende aqui nesse texto, que nos dá a esperança dessa certeza da vitória, né, que em Cristo nós somos mais que vencedor. E os sinais também servem para a gente vigiar, para a gente ficar alerta ao olhar para a intensidade desses sinais e nos aproximarmos mais do Senhor, né? Buscarmos mais o Senhor, vivermos em vigilância, prestarmos atenção com a nossa caminhada, a nossa fé, a nossa vida cristã, porque realmente a vinda de Cristo está muito próxima. Pastor, aproveitando que você tratou aí dos sinais como manifestação do julgamento divino, e ao mesmo tempo um reforço à esperança, a gente entra na quarta pergunta que trata sobre isso, né? A quarta pergunta fala que é possível dizer que os sinais dos princípios das dores revelam a graça e o julgamento de Deus e que eles podem produzir perseverança e esperança. As dores, né? Essas tribulações que acontecem aí na pré-volta de Jesus, é uma espécie de teste para quem crê na palavra. Deus está nos aprimorando aqueles que se renderam ao seu Filho, mas também é um julgamento para aqueles que não creem, aqueles que não se rendem à palavra. Então a gente pode afirmar que os sinais, eles também têm esse aspecto, né? O aspecto do julgamento divino e ao mesmo tempo o aspecto do reforço da esperança para aqueles que creem. Quem crê no Senhor está tendo sua esperança reforçada. Perfeito. Quem não crê está sendo chacoalhado. Tem Apocalipse diz, né? Que por conta das dores, muitos vão gemer e alguns sequer vão dar glória a Deus, porque a ideia dos sinais é para que as pessoas glorifiquem a Deus, se arrependam dos seus pecados. Então a gente pode caminhar nessa linha, correto, pastor? Que os sinais, eles podem apontar o julgamento divino e também nos estimular a perseverarmos na esperança da palavra dele. E glorificarmos a Deus por isso, né, porque a palavra de Deus está se cumprindo, né? Isso aí. As profecias estão se cumprindo. Eu sei que é difícil a gente lidar com esses sinais que fala de morte, de terremotos, né, do aumento da violência, da imoralidade. Eu sei que é difícil a gente dar glória a Deus num cenário desse. Quando eu digo dar glória a Deus, é pelo cumprimento da palavra. E isso enche o nosso coração de esperança, porque nós vamos firmar, nós vamos pregar com tanta convicção que o que Cristo profetizou, que a Bíblia revelou, iluminou para nós, profetizou, essas coisas estão acontecendo de formas incríveis, né? Sem faltar uma letra, de forma extraordinária. Então, realmente, se eu sirvo um Deus, né? Se esse Deus diz que tem um livro, que esse livro é a palavra dele, e eu leio esse livro, e esse livro me parece ser o jornal de amanhã, né? Porque tudo que eu leio nele está acontecendo, aconteceu, vai encher meu coração de esperança que o que ainda não aconteceu vai acontecer. Verdade. Né? Porque é como eu disse antes, a profecia aponta para o passado, presente e futuro, né? Quantas coisas esse livro, a palavra de Deus, o Sermão do Monte, né? Quantas profecias ali, quantos sinais ali já aconteceram? Quantos? Muitos. Eu mesmo trouxe aqui uma pesquisa de vários, né, fatos que aconteceram. E estão acontecendo, terríveis, né, pastor? Estão acontecendo nesse momento, né? O esfriamento de muitas pessoas, a violência, né? Guerras. Basta dar um Google aí, você vai ver que o mundo está em guerra. Me parece que 12 nações estão em conflitos nesse momento. As doenças, né? Então, isso confirma no coração da gente que, de fato, vale a pena servir esse Deus, né? Porque o texto diz que, no Mateus 24, que quando o evangelho fosse pregado em todas as nações, que também é um sinal, então viria o fim. E aí vai falar de frieza espiritual e vai falar que, se fosse possível, né, esses falsos profetas, os enganadores, os falsos messias enganariam até os escolhidos. Mas ele vai dizer também, quem perseverar até o fim será salvo. Então, é muito claro isso, que a nossa salvação é garantida.
que quem está em Cristo, verdadeiramente, os sinceros, no Senhor, passarão por esses momentos firme no centro da vontade de Deus, glorificando o Senhor e cada vez mais sendo cheio de esperança, porque o nosso Deus realmente cumpre com a sua palavra. Eu vejo dessa forma a questão da punição, né, do julgamento que já está acontecendo, mas ao mesmo tempo Deus está cuidando da sua igreja. Agora, quem não tem a palavra, quem não tem esse Deus, quem não tem esse relacionamento com o Senhor, quem é firmado somente nas leis humanas, né, no humanismo, ou nas filosofias, ou nas narrativas desse mundo, é um desespero mesmo, porque vai ter esperança em quê? Vai se apegar em quê? Né? Essa é a ideia, pastor, é se apegar naquele que declarou os sinais que apontam para a sua volta. Pastor, nós estamos nos momentos finais aqui da nossa lição, a gente já vai se preparar para receber uma oração de sua parte. Certo. Quero apenas deixar duas frases para o pessoal de casa, que estão descritas aqui na nossa lição, que é a nossa fonte bibliográfica do estudo. As duas frases sobre o estudo de hoje nos dizem o seguinte: mantenham-se vigilante durante o princípio das dores. Mantenha-se esperançoso durante o princípio das dores. Os sinais existem, os sinais da volta do Senhor, para que nós sejamos vigilantes e para que nós sejamos esperançosos. Vigilantes para não permitir que a nossa fé esmoreça, para que o nosso amor não se esfrie, e também esperançosos para que nós não nos desanimemos com as coisas ruins que acontecem neste mundo. Pastor Francisco, minha gratidão a Deus pela sua vida. Amém. É uma satisfação ter a sua colaboração, um homem com sua experiência, com seu temor ao Senhor. Amém. E eu gostaria de aproveitar um pouco mais aí da sua fé para receber a sua oração. Amém. Tanto eu como os irmãos que estão em casa precisam que você faça um clamor e nos abençoe. Amém. Ora por nós, tanto sobre o tema que foi conversado, como também pelas necessidades que porventura alguns de nós tenhamos. Por Amém, favor. pastor. Meus irmãos, irmãs, vamos orar, né? Nessa esperança, nessa certeza que Cristo está no controle de tudo. Eu costumo até dizer que essa palavra esperança, ela tem vários significados, né? Se você for para a gramática, esperança vem de esperar, quem espera algo, né? Verdade. Se você for para a Bíblia, nossa esperança é Jesus de Nazaré, né? Nossa esperança é Cristo, a Bíblia mostra isso em alguns textos, mas a palavra esperança também pode ser de esperançar, que eu acho que cabe muito aqui. O esperançar é você não esperar parado, não esperar estacionado, não esperar estático. É esperar em movimento. Isso. No nosso caso, é esperar fazendo a missão, é esperar pregando o evangelho, é esperar orando, consagrando, evangelizando, anunciando o Senhor Jesus Cristo, porque Ele virá, né? Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nós oramos no nome de Jesus, pela Tua igreja, meu Deus, a igreja que está em missão. Nós estudamos essa lição tão importante, o Sermão do Monte, que mostra aqui, meu Deus, sinais da vinda do Filho do Homem, da vinda de Cristo. Amém. Que nos mostra o princípio das dores. Que o Senhor cuide da tua igreja, mas que a igreja continue em missão, salvando, sendo um instrumento em tuas mãos para salvar outras pessoas que ainda serão salvas até a tua volta. Que a igreja não fique parada, estacionada, estática, mas que ela esteja em movimento. E os salvos, que o Senhor garanta a nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra de esperança, de vida eterna. Que nada venha roubar a nossa fé, meu Deus. Que nada venha roubar a nossa esperança, tirar de nós o que nós temos de mais importante, que é essa certeza da salvação, esse compromisso contigo. O Senhor, nosso Salvador, é o nosso Senhor, é quem garante a vida eterna, Senhor. Então, que todos esse período de tribulação, nós vamos estudar sobre a grande tribulação, que a igreja seja guardada por ti, como de fato será, protegida por ti. O Senhor protegerá os seus. Então eu peço que a igreja de Jesus, que os pastores de Cristo, que a igreja que está em missão, siga firme, que nada venha abalar essa igreja, que nenhum desses sinais, por mais intensos que sejam, que ainda venham roubar a nossa fé, venha tirar o nosso foco, que a igreja persevere até o fim, até a volta de Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E antes da gente encerrar,
a gente tem um vídeo que apresenta o desafio da semana, com base naquilo que a gente estudou hoje. Espera um pouquinho, você vai assistir, vai ser bênção para a sua vida. Estamos vivendo o princípio das dores? O que você acha? Os sinais que Jesus deixou, e quando a gente olha para o mundo, apontam para isso? Você já parou para pensar se estamos vivendo esse período difícil na vida do ser humano? Olha, no Desafio para a Vida dessa semana, eu te convido a fazer um diário. Nesse diário, coloque aquilo que você tem que melhorar para ter uma vida mais próxima de Deus, para estar agradando a Deus. O que você precisa melhorar? E estabeleça alvos. Olha, Senhor, eu me comprometo a parar essas arestas, a mudar, a fazer isso ou aquilo. Estabeleça alvos para a tua vida. E depois, compartilhe com um amigo. Busque alguém que você confia, que seja um amigo de verdade, uma amiga de verdade. E comente com ele esses desafios, né, que você estabeleceu para a sua vida e orem juntos. Peça para esse seu amigo, essa sua amiga, a te ajudar nessa caminhada e, enfim, para que você alcance os propósitos divinos. Que você possa conseguir, e se você quiser compartilhar comigo também, busque a gente lá nas redes sociais e compartilhe comigo, e eu posso depois estar mencionando aqui nos desafios da vida aquilo que você conquistou, né? O que Deus fez na sua vida. Que Deus te abençoe. Meu pastor, muito obrigado, querido. Valeu, satisfação, pastorzão. Que Deus continue abençoando seu ministério, sua família, suas transmissões no Aliança de Oração, o homem que ora pela gente. Muito obrigado, viu? Até a próxima, se Deus assim permitir. Obrigado, pastorzão. Vocês de casa, um beijo no coração, obrigado pela sua audiência, Deus abençoe, tenha uma excelente semana. Não se esqueça de compartilhar essa programação, a gente conta com você.